Nosso planeta está mudando. As provas são inegáveis. De geleiras derretendo a incêndios florestais violentos, os sinais estão por toda parte. O nível do mar está subindo a um ritmo alarmante. Tempestades estão se tornando mais frequentes e intensas. O delicado equilíbrio da natureza foi perturbado. Estamos enfrentando uma crise climática global. « 2023 foi o ano mais quente já registrado. Eventos climáticos extremos devastaram o planeta. Furacões, enchentes e incêndios florestais são arautos de um clima em mudança. O tempo para debate acabou. A mudança climática é real e está acontecendo agora. Precisamos agir com urgência para enfrentar esse desafio. Em meio ao caos, um raio de esperança surge. Doutora Sophia Kahn, uma brilhante climatologista, descobre uma catástrofe iminente. O nível do mar subirá a níveis inimagináveis. Movida por um senso de responsabilidade, a doutora Kahn sente um chamado para a ação. Seus avisos podem ser ignorados, mas ela se recusa a ser silenciada. Assombrada por visões de um mundo submerso, a doutora Kahn embarca em uma missão. Ela vende seus bens e contata seus colegas. Um grupo de visionários concorda em ajudá-la a construir o impossível. Os planos da Arca, uma maravilha da engenharia moderna. Uma sinfonia de aço e vidro, elevando-se a centenas de metros de altura. Uma rede intrincada de cápsulas interconectadas, cada uma projetada para abrigar um ecossistema diferente. A Arca, um bote salva-vidas autossuficiente, um farol de esperança. À medida que os rumores se espalham, o ceticismo dá lugar à curiosidade. A mídia acompanha de perto esse esforço extraordinário. A Arca se ergue como um símbolo da determinação e engenhosidade humana. O canteiro de obras se transforma em um turbilhão de atividades. Guindastes gigantescos içam seções enormes. Milhares de trabalhadores trabalham dia e noite. A doutora Kahn supervisiona cada detalhe, inspirando a força de trabalho. A Arca se torna um espetáculo para ser visto. Multidões se aglomeram para testemunhar sua ascensão. A Arca, a última esperança da humanidade. A Arca estava pronta, seu interior espaçoso aguardando seus habitantes. A tarefa: reunir os animais, uma espécie de Arca de Noé moderna. A doutora Kahn reuniu uma equipe de zoólogos e ecologistas renomados. Frotas de drones autônomos pesquisavam uma variedade diversificada de animais. Abrigos temporários atendiam às suas necessidades específicas. Veterinários monitoravam de perto sua saúde e bem-estar. A Arca se tornou um farol de esperança para as criaturas da Terra. A chegada dos animais foi um espetáculo para ser visto. Aviões de carga gigantescos os transportaram para a Arca. Lá dentro, habitats meticulosamente projetados replicavam seus ambientes naturais. A Arca, um testemunho da interconexão de todas as criaturas vivas. Um ousado experimento de conservação. Um símbolo de nosso compromisso com a preservação da biodiversidade. Do lado de fora, o mundo assistia com uma mistura de esperança e desespero. O planeta se preparava para o inevitável. Dentro da Arca, uma calma estranha prevalecia. A tripulação fazia os preparativos finais, fechando escotilhas e verificando os sistemas. A tempestade atingiu a Arca, enfrentando a fúria da natureza. Um testemunho da tenacidade da vida.
A chuva começou como um sussurro e aumentou para um rugido ensurdecedor. Lá dentro, sistemas sofisticados lutavam contra os elementos. A doutora Khan observava com apreensão, enquanto o nível do mar subia além das projeções. A arca balançava e girava sob o ataque implacável, mas a tripulação se mantinha firme. As palavras da doutora Khan, cheias de determinação e esperança, ecoavam pela arca. Cidades costeiras sucumbiram ao ataque implacável do mar. Arranha-céus erguiam-se como centenários solitários, em meio a um abismo aquoso. Rios transbordaram, montanhas desabaram. As notícias pintavam um quadro sombrio de devastação. No entanto, histórias de coragem e resiliência brilhavam como faróis na escuridão. Dentro da arca, a vida encontrou um equilíbrio precário. Enquanto a fúria da tempestade continuava, um santuário havia se formado em suas paredes. Os animais, com a ajuda de seus cuidadores humanos, se adaptaram aos seus confins. A doutora Khan raramente deixava seu posto no centro de comando, analisando o desempenho da arca, coordenando sua equipe. O peso de tantas vidas descansava sobre seus ombros. A tripulação da arca trabalhava incansavelmente. As refeições se tornaram momentos de camaradagem, um respiro compartilhado de propósito. Conforme os dias se transformavam em semanas, um senso de comunidade floresceu. Eles eram os poucos sortudos, encarregados da custódia da vida. A arca, uma ilha de esperança flutuante. Lá fora, o dilúvio continuava sem trégua. Os contornos dos continentes desapareceram sob um véu de água turbulenta. Os picos das montanhas emergiam como dentes irregulares das profundezas. O planeta havia retornado a um estado primordial, um abismo aquoso. Dentro da arca, o rugido incessante da tempestade era um companheiro constante. Seu balanço suave, um estranho consolo. Aqui, dentro do abraço da arca, a vida encontrou um caminho. Os animais se ajustaram aos seus confins. Pássaros construíram ninhos nos cantos da arca. Primatas estabeleceram hierarquias dentro de seus recintos. A arca estava repleta de uma corrente de vida tênue, mas persistente. A doutora Khan, os olhos brilhando com determinação, permitiu-se um momento de otimismo cauteloso. A tempestade não os havia vencido. A arca havia resistido ao pior que a natureza poderia lançar sobre eles. Olhando para a extensão aquática sem fim, ela ousou esperar. Por enquanto, o mundo era água. Mas aqui, dentro da arca, o futuro aguardava para nascer. Os dias se transformaram em semanas, o dilúvio implacável continuando sem trégua. A arca, castigada mas intacta, cavalgava as ondas em um mundo remodelado pela água. Então, uma manhã, uma mudança sutil. A batida incessante da chuva contra o casco da arca diminuiu até se tornar um fio de água. Um raio de sol, tênue, mas inegavelmente esperançoso, rompeu a escuridão. A tripulação, rostos marcados pelo cansaço, mas olhos brilhando com um otimismo recém-descoberto, emergiu de seus postos. A arca, outrora um refúgio de um mundo moribundo, agora era um navio da esperança. À medida que as águas da enchente recuavam lentamente, elas revelavam um mundo alterado. Os marcos familiares da civilização humana desapareceram, substituídos por uma extensão vasta e ondulada de lama e destroços. O planeta, despojado de suas pegadas, permaneceu como um lembrete brutal do poder da natureza e da arrogância de uma espécie que ousou acreditar que poderia controlá-la. Dentro da arca, um clima de reflexão sombria
tomou conta da tripulação. Eles haviam sobrevivido ao dilúvio, mas a K1, um custo terrível. O mundo que eles conheceram havia desaparecido, substituído por um futuro incerto. Perguntas pairavam em suas mentes. O que seria deles? O que eles encontrariam quando finalmente pisassem em terra firme? E, o mais importante, que lições eles aprenderiam com essa provação? A doutora Khan, o rosto uma máscara de dor e determinação, dirigiu-se à tripulação reunida. Fomos presenteados com uma segunda chance. Sua voz ecoando pelo sistema de endereço público da Arca. Uma chance de reconstruir, aprender com nossos erros e criar um futuro melhor para nós mesmos e para toda a vida na Terra. Suas palavras, uma mistura de lamento e esperança, reverberaram pela Arca, um chamado à ação para uma espécie nascida de novo. A Arca, outrora um símbolo de destruição iminente, havia se tornado um cadinho, forjando um senso de unidade e propósito renovado entre seus habitantes. A experiência compartilhada de resistir à tempestade, o conhecimento de que eles haviam olhado para o abismo e emergido do outro lado, embora machucado, criou um elo inquebrável entre eles. Eles não eram mais apenas um grupo de indivíduos, mas uma comunidade, unidos por um destino compartilhado e pela responsabilidade de honrar os sacrifícios que haviam sido feitos. O dia amanheceu claro e brilhante, o ar lavado pelas águas da enchente que recuava. O sol, um farol de promessa, pintava o céu em tons dourados e carmesim, sinalizando um novo começo. No convés da arca, havia uma sensação palpável de expectativa. Era hora de desembarcar, de enfrentar os desafios de um mundo remodelado pelo dilúvio. A doutora Khan, a mão apoiada no corrimão do convés de observação, olhou para o horizonte. O mundo diante dela era ao mesmo tempo assustador e emocionante. Assustador em sua vastidão, na enormidade da tarefa que os aguardava. Emocionante em seu potencial, a chance de construir uma sociedade que vivesse em harmonia com a natureza, que tivesse aprendido com os erros do passado. À medida que o enorme casco da Arca se acomodava na terra seca, um rugido coletivo de alegria irrompeu da multidão reunida. Animais, sentindo a promessa de liberdade após seu longo confinamento, se agitaram em seus recintos. Uma mistura de expectativa e apreensão pairava no ar, enquanto a tripulação se preparava para a tarefa monumental de reintroduzir as criaturas, sob seus cuidados, neste novo mundo. A doutora Khan, a voz embargada de emoção, dirigiu-se aos sobreviventes reunidos. Fomos presenteados com uma segunda chance, ela disse, suas palavras pairando sobre a multidão silenciosa. Não vamos desperdiçá-la. Vamos construir um mundo digno dos sacrifícios que foram feitos. Um mundo onde a humanidade e a natureza existam em harmonia, onde as lições do dilúvio nunca sejam esquecidas. Suas palavras, um voto solene, ecoaram pela paisagem. Um farol de esperança, guiando-os em direção a um futuro incerto, mas cheio de promessas. A arca, outrora um símbolo de destruição iminente, agora se erguia como um farol de esperança, banhada pelo brilho do sol poente. O dilúvio havia varrido o velho mundo, deixando para trás uma tela em branco. Uma tapeçaria esperando para ser tecida com os fios da resiliência e compaixão. Sobre os ombros dos sobreviventes repousava o peso de construir um futuro melhor. Um mundo onde os erros do passado não se repetissem. Eles enfrentariam os desafios juntos, sua determinação fortalecida por sua experiência compartilhada. A história da Arca serve como um lembrete da interconexão de toda a vida na Terra. Um testemunho da resiliência, do espírito humano e do poder duradouro da esperança.